fazer essa rosinha aqui, ó, que ela também, ó, ela tá por baixo da rosa branca. Então, vamos fazendo sempre o que está por baixo primeiro. Com um tomzinho de rosa um pouquinho mais escuro, ó, esse eu tô trabalhando com o pincel número 6, tá? Aqui tá número 4, como que é escolar, mas esse aqui é dessa série de cerda, é o pincel número 6. Definir, ó, as pétalas, sempre marcando cantinhos. O que é cantinho? Olha o jeito de, né, bem legal para você definir as suas pétalas, ó. Você faz primeiro a parte de fora. É uma forma também de você dar o acabamento. Olha aqui, ó, você consegue visualizar o contorno da rosa, ó, que ela faz tipo uma escada, né, um serrote. Ó. Você pode fazer preencher, é uma forma, ó, de você fazer o acabamento na tua rosa também dessa forma, ó. É uma forma de você ir se orientando para você conseguir marcar as pétalas, ó. Então, fiz aqui, ó, lá, preenchi, vou dar uma esfumaçadinha. A pintura do fundo tá completamente seca, gente, ó. Dou só uma esfumaçadinha. Você observou que o lado de baixo eu fiz mais escuro e o lado de cima eu fiz mais claro. Então, aqui seria o lado da sombra e aqui o lado da luz, sempre favorecendo um lado mais claro e o outro lado mais escuro. Preenchi o contorno da rosa. Vamos fazer aqui agora, ó, a boquinha da rosa, o cálice da rosa. Vou usar o rosa bem clarinho, ó. Mesmo pincel, vou limpar. Olha bem, né, como é que é o pelo, né? As cerdas, como é que elas estão. Um pouquinho mais fechado, né? Não é um pincel tão aberto, que é para favorecer um pouquinho mais os cortes da boquinha da rosa. Pego a tinta, ó, no lado do pincel, como se eu estivesse varrendo. Raspo, um lado fica com tinta e o outro lado sem tinta. Vou fazer um círculo em volta aqui do copinho da rosa. Se você observar essa daqui, ó, que já tá pronta, você consegue visualizar, ó, esse círculo, ó. Todas as rosas, ó, tem esse mesmo círculo, é um padrão, uma sequência para fazer o acabamento da rosa. Se você entender o padrão, a sequência do acabamento, isso vai facilitar para você finalizar a pintura da sua rosa. Com a tinta no lado de cima do pincel, eu vou dar pequenos toquezinhos, ó, mas não faz em sequência, né, como se fosse uma carreirinha de formiga, não, né? Um mais claro, né? Outro mais forte, ó, abro, olha ali, né? Ficou o copinho da rosa. Nessa sequência também, aqui eu vou fazer aqui, ó, uma orelhinha, dois arquinhos, ó, uma de cada lado da rosa, que eu chamo de orelhinha. Minha rosa tem boquinha, tem orelha, tem pétala que abraça, olha só, e dou uma esfumaçadinha. Eu fiz o cálice da rosa, agora eu vou fazer aqui, ó, a pétala que abraça. É essa pétala aqui que eu vou fazer, ó, a pétala que abraça. A pétala que abraça, ó, olha só, mesmo que o risco aqui, que ele esteja sumidinho, né, que você não consiga ver ele direito, o que que você sabe? Qual é a sequência que você tem que fazer? Você sabe que ela fica aqui embaixo, ó, bem abaixo do copinho, né, do cálice. Então, eu vou fazer um reto, olha lá, outra puxadinha para lá e mais uma pegadinha aqui, ó, para cá, ó. Eu chamo até, parece uma tortinha coberta com uma toalhinha, ó. Olha só. Você viu que eu fiz com uma cor, um tonzinho mais escuro?
Por quê? Porque de repente, né, se eu errar, se eu me perder, fica mais fácil de eu corrigir. E um outro motivo é para deixar um lado mais escuro e o outro lado mais claro, ó. E sempre dando uma limpadinha no pincel, né? Não trabalha com o pincel muito melecado. Aqui, ó, vou usar o restinho de tinta que tinha na tampinha para esfumaçar um pouquinho o lado de baixo, ó. O lado de cima, porque aqui, ó, eu já fiz um tom mais claro, aqui um tomzinho mais escuro. Então, vamos manter esse padrão. Mais claro de um lado e mais escuro do outro. Se começa a encher muito de tinta, ó, limpa o pincel ó, e dá uma esfumaçada. Com a tinta que está por baixo seca, você pode continuar trabalhando. Ó. Tira o excesso, ó. Vou dar mais uma pinceladinha, ó lá. E somente, né, com o cantinho do pincel, eu vou fazer a dobrinha. Somente, ó, com o cantinho do pincel, ó, eu dou um toquezinho lá. Eu já tiro a dobrinha, eu já insinuei a dobra. Não tô usando branco, né? Tô usando o rosa clarinho. Agora, defini o copinho, fiz as orelhinhas, a pétala que abraça. Agora vamos definir as pétalas em volta aqui do cálice e da pétala que abraça. Então, observe ó, os cantinhos que eu deixei. Então, sempre que você for fazer as pétalas, quando você for preencher, faça ó, a escadinha aqui, né, o serrotinho, viu que já secou? Tá vendo? Já tá seco. Então, você faça de forma que fique bem definido os cantinhos, porque são nesses cantinhos que você vai se orientar para fazer as pétalas. Então, mesma coisa, ó, pego a tinta, varro, né? Tiro o excesso. E aí, em cada cantinho, ó, eu vou entrar um pouquinho, vou fazer um cotovelinho e venho aqui para baixo, ó. Dou uma esfumaçadinha. Olha aqui, ó. Ah lá. Atravessei, né? Passei aqui um pouquinho a mais. Faço ó lá um cotovelinho e venho para baixo da pétala que abraça. Ó. Pode ver que é o mesmo movimento em todas elas, ó. Ah, faço o cotovelinho ó, e trago para cá, ó. Aí você já tem a sombra que estava embaixo, ó. Olha lá, dá uma esfumaçadinha, não precisa calcar, né? Mesma coisa aqui também, ó, o cantinho. Tem o cantinho, a partir desse cantinho, ó, faço, né, um cotovelinho, ó lá, e trago para baixo. Aqui a rosinha, né? A pétala já está embaixo aqui da folha, então só vou esfumaçar um pouquinho aqui, ó, clarear, né? Iluminar um tiquinho para dar um pouquinho de altura na rosinha, viu que ela vai ficando bem suave, né? Sempre tons próximos, né? Não precisa ser as mesmas cores que eu tô usando, mas use cores próximas, cores parecidas, tá? Então, aqui, ó, com um tomzinho mais escuro, olha, né, a quantidade de tinta. Pego uma quantidade bem pequena de tinta, ó, vou separar ela um pouquinho mais, né? Aqueles lugarzinhos que ficou muito próximo, né? Que ficou emendado, ó, só um toquezinho, ó, já tá seco, ó, mas eu posso, ó, vir e separar, né, um pouquinho mais, ó. Observa aqui, ó, tá vendo que tem um espaço grande aqui, né? Então, um espaço vazio aqui. O que que eu posso insinuar aqui, ó? Uma pétalazinha, né? Ah, só faço aqui, ó. Ah, vamos fazer um cotovelinho, ó. Puxei, ó, insinuei que tem uma pétalazinha ali, ó. Vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Como se tivesse, ó lá, mais uma pétalazinha. Onde você observa, né, que ficou assim um pouquinho mais misturado, né, que as cores estão muito próximas, ó, você vem com um tomzinho mais escuro
e escurece, ó, bem pouquinho mesmo, né? Aquele piolinho de tinta, aquela pulguinha de tinta, ó. As cores estão secas, né? Aqui eu tenho a dobra da pétala, ó. Tá vendo que tá quase tudo igual, ó? Se eu escurecer ela só um pouquinho por baixo, ó, eu já vou conseguir visualizar um pouquinho mais a dobrinha da pétala. Olha as cores que eu usei, ó, a escadinha de cores, né? É do mais escuro para o mais claro. Vou usar aqui também um pouquinho do branco, olha, né? Vou sempre clareando. O branco eu vou usar bem pouquinho mesmo, ó. Pego a tinta, ó, só no cantinho do pincel, tiro, né, o excesso, ó, e só vou iluminar aquele cantinho, né, que é para dar um pouquinho mais de altura. Olha lá, na dobrinha, né, da pétalazinha que abraça, ó, só um tiquinho do branco, ó, só para criar um diferencial, né, um contraste, ó, um tonzinho de nada mais claro. Você pode ver que eu não passo muito, né? Apenas, olha lá, um toquezinho para separar, ó, mais valorizar um pouquinho mais a dobrinha e assim essa rosinha, a primeira rosa cor rosa lá, ó, já tá definida, ó. Vamos fazer a próxima rosinha. Aqui.